Depois de algum tempo sem essa obra-prima lançar um episódio, voltamos com um recap do episódio 14 do anime Ao no Hako ou Blue Box. Esse aqui eu vou fazer um episódio separado à parte. Você quer assistir os outros 13 porque você vai gostar desse aqui, eu vou deixar no card todo o recap do episódio 1 até o 13. A gente começa o episódio numa reunião do time de basquete da Shinatsu, aonde lá ela descobre que as suas veteranas vão largar o basquete para poder focarem somente no estudo. E aí a Shinatsu fica refletindo junto à sua amiga se jogar basquete é divertido, e ela tem vontade de jogar o basquete para sempre, porque ela acha muito divertido. Depois elas vão treinar e a amiga pergunta sobre a tornozeleira que ela tá usando, aquela que ela fez uma junto com o Taiki para a promessa de chegarem no nacional, mas obviamente ela não fala isso para amiga e só dá uma resposta evasiva. E então a gente corta pro Taiki, aonde eles escutam alguns garotos falando que só falta o time de basquete jogar no nacional. O Kyo, que tá junto com o Taiki, pergunta da Hina, mas nenhum dos dois tem notícias da performance dela no nacional. E aí, então chega a notícia que o ginásio precisa ser fechado e os alunos têm que se retirar. Depois de recolher suas coisas, Taiki, voltando para casa, vê uma bola de basquete jogada na quadra. E antes de guardar, ele começa a arremessar ela, dizendo que precisa mandar forças para Shinatsu. E enquanto erra diversos arremessos, ele enfim chega à conclusão que ama ela, juntamente com um surto sobre não conseguir falar isso para ela. Nessa hora, a Hina chega e vê o surto patético dele e dá aquela brincada como ela sempre faz. Depois, leva o Taiki para comprar um doce para ela. E temos um breve take mostrando que o jogo da Shinatsu começou. Voltamos pro futuro casal. E agora que o torneio acabou, a Hina pode finalmente comer doces de novo. E solta, enfim, a sua posição no nacional. Ela ficou em terceira colocada do país. E mesmo o Taiki achando isso incrível, a Hina não está satisfeita com o seu resultado. E diz que no próximo ano ela será a campeã. Enquanto isso, a Shinatsu já está no terceiro set, num jogo bem acirrado. Voltamos pros dois, que estão caminhando pelo parque, e a Hina aproveita para brincar nos balanços estão livres. Taiki fala para ela parar de balançar, com medo de ver algo inédito. Hina fala que tá usando um short por baixo e fica contente em o Taiki ver ela como uma garota. Ela percebe que o Taiki tá meio avoado e comenta sobre o jogo da Shinatsu, que já tá no último quarto com 55-56. Então eles fazem uma aposta sobre lançar sapato o mais longe possível enquanto eles estão se balançando, para também estarem se esforçando igual a Shinatsu tá na quadra. E aí ela acrescenta que quem perder teria que contar algum segredo constrangedor para o outro. Taiki começa e lança o seu tênis até que um pouco longe. Nisso, o jogo tá no clímax, a jogada final, e tá 65-64. Hina se prepara para jogar o seu tênis ao mesmo tempo da última chance da Shinatsu virar o jogo. E aí, o sapato da Hina cai logo na frente dela. Foi tudo calculado, porque ela queria contar uma coisa pro Taiki. E a Shinatsu, ela erra a sua jogada final juntamente com o apito final do jogo. E a gente volta pra Hina, aonde ela criou essa oportunidade justamente para se declarar, dizendo que ela ama o Taiki. E a Shinatsu, junto com a derrota, a pulseira de pé que ela tinha feito junto com o Taiki, ela arrebenta, enquanto ela tá chorando aos prantos por ter perdido mais uma vez no nacional. Taiki pergunta pra Hina se ela gosta dele romanticamente, e ela confirma a sua resposta. Então o Taiki fica sem saber como agir, completamente surpreso. E Hina fala pra ele olhar pra ela não mais como uma amiga, mas como uma garota que gosta dele. E aí ela sai correndo, leve, como se tivesse tirado uma pedra das suas costas. E o Taiki começa a surtar na sua volta pra casa, pensando em todos os últimos momentos com a Hina, sabendo que ela gostava dele e de como ele não percebeu isso e como tudo poderia ser diferente. Até que ele chega em casa e a mãe dele avisa que a Shinatsu perdeu a partida. Isso deixa o Taiki completamente em choque. E como ele vai agir quando ver a Shinatsu? Cortamos pro dia seguinte, pro Taiki pensando em como vai agir quando ver a Hina. Nisso ele já vê ela pensando a mesma coisa em frente à porta do ginásio. Nisso os olhares se cruzam e a Hina começa a alfinetar ele como sempre, só que agora, diferentemente de antes, ela começa a alfinetar ele com piadas românticas, deixando ele mais sem graça ainda. E o episódio se encerra com a Shinatsu olhando os dois sem a sua pulseira no pé.
o anime volta a dar foco na Shinatsu, juntamente com o dia do seu aniversário de 17 anos. Kyo fala com Taiki sobre a Shinatsu, seu aniversário, e como ela está triste com a derrota ainda. Nessa hora, Hina acerta seu crush com uma bola para chamar a atenção dele. Taiki puxa a Hina para falar a sós com ela e diz que ele ainda gosta da Shinatsu e quer tentar algo com ela ainda. A Hina entende isso, afinal ela se declarou sabendo disso e então sai. Enquanto o Kyo estava ali de espreita, ouvindo tudo. Shinatsu continua treinando para buscar o futuro nacional. E ela também foi escalada como vice-capitã do time de basquete, afinal, ela também é a cestinha do time. E por conta disso, ela continua o seu treinamento intenso até a hora que o ginásio fecha. Indo para casa, sua mãe liga e elas conversam sobre a vida e também sobre basquete. Shinatsu comenta que agora ela é a vice-capitã e também fala que errou a cesta final no jogo e que por isso precisa treinar mais. Sua mãe a conforta como tem que fazer e aí, sabendo que pode contar com um amigo, Shinatsu manda aquela figurinha pro Tai, aquela que ele disse que se ela precisasse conversar, era só mandar isso para ele. Coincidentemente, Taiki está logo atrás dela quando recebe a mensagem. Shinatsu junto de Taiki pegam um transporte público e vão até a praia para poder espairecer a mente. E como bons adolescentes correm para brincar na água. Nessa hora, Taiki vê que a tornozeleira dela arrebentou. Shinatsu diz que eles não estão mais combinando e vendo ele triste começa a jogar água para implicar com ele. E eles ficam brincando ali, aproveitando a juventude, enquanto dois caras comentam isso, saudade da juventude. Com medo de cair e se molhar, Shinatsu segura Taiki, que ficando nervoso com a situação, pisa no bicho e aí ele cai, fica todo molhado. Por sorte, ele tinha uma roupa de ginástica e por azar dele, ele vai ter que esperar a roupa dele secar para ele poder pegar um ônibus. Nessa hora, Taiki puxa um bolo com vela para cantar um parabéns e aí a Shinatsu comenta que agora ele só tem 2 anos de diferença, que ela é só 2 anos mais velha que ele. E também fala, salienta, isso é muito importante, que 2 anos não são nada, dando uma leve esperança para esse casal sair. Taiki puxa então o parabéns e depois do vento apagar as velas, eles degustam o bolo. Taiki fala que a sua pulseira também está para arrebentar e que aí eles estariam combinando de novo. Shinatsu fica rindo, dizendo o quanto Taiki é sentimental. E aí, a gente corta para uma super chuva, enquanto os dois estavam indo embora. O problema é que os ônibus pararam de circular. E aí vem aquele clássico momento onde os dois acabam indo dormir juntos numa pousada que porventura só tinha um quarto sobrando. Taiki avisa sua mãe o que aconteceu, enquanto o Shinatsu pegava alguns jogos pra fazer uma super festa do pijama. Nessa hora, a amiga da Shinatsu liga pra falar com ela. Taiki fica escondido durante a conversa. E após Shinatsu ser parabenizada pela sua amiga, essa amiga também diz que ela já está melhor, já está mais animada, mais feliz. Obviamente, porque ela tá no hotel com um boy pra uma noite inesquecível. Só que aí o Taiki, enquanto ele se levanta, ele esbarra na mesa e um copo cai. Ele consegue pegar o copo, mas ele faz barulho e torce pra amiga não ter ouvido. Mas sim, ela ouviu, só que não falou nada. Depois disso, o Taiki se desculpa pelo festival, aonde disse que ele iria ir com um grupo de amigos, mas acabou indo só com a Hina, porque todos furaram. Nessa hora, Shinatsu melhora um pouco seu semblante, dá pra ver que ela ficou feliz. Então ela também se desculpa por ter chateado o Taiki, falando que iria se afastar. Taiki fala que ela não precisava se desculpar e que agora eles estão kits. E aí, eles começam a jogar baralho até pegarem no sono. Shinatsu acorda e vê que o seu boy não está ao seu lado. Ele não dormiu no futon ao lado dela, e sim no sofá. Isso deixou ela levemente confusa. Depois disso, ela observa o Taiki dormindo, enquanto esse episódio de número 15 se encerra. Depois do dia de praia, a relação dos dois personagens melhora. Eles ficam mais íntimos e Shinatsu continua focada ainda no basquete. Nos dias seguintes, o Taiki fica como encarregado da turma e Hina fala das suas funções que ele tem que cumprir, como atividades braçais e resolver problemas que aparecem ali para montar a peça de teatro. Depois disso, um professor pede para o Taiki levar a lista de participantes para o representante do 2º ano. Na hora que ele sai, Kyo fala para Hina que sabe que ela se declarou para o Taiki. Ela chama ele de enxerido e dá para sentir ali um clima se formando no ar. O Kyo acha que a Hina gostar do Taiki enquanto ele gosta da Shinatsu é uma coisa muito errada.
Chegando na sala do segundo ano, o Taiki encontra sua senpai. Ela diz que entrega o documento pro representante do segundo ano que ele levou, e aí o Taiki fala pra Shinatsu que ela tá sentada num ótimo lugar, a última cadeira da primeira fileira. Shinatsu diz que trocaram de lugar há pouco tempo, assim como a turma do Taiki também fez. Shinatsu pergunta qual o lugar do Taiki agora na classe, e ele responde mostrando a cadeira que tá ao lado dela. Nessa hora, Shinatsu lamenta eles não serem da mesma idade, porque aí eles estariam sentados um ao lado do outro, assim como um grande casal apaixonado. Então, ficam imaginando como seria se eles estudassem juntos. Nessa hora, um professor chega e aí o Taiki se retira, pensando que se pudesse, avançaria um ano para estar com a sua senpai. Chegando em casa, Taiki percebe que tem visita e, para surpresa dele, é a mãe da Shinatsu. Ela voltou pro Japão porque o avô sofreu um acidente. Ele tá bem, mas vai fazer uma cirurgia. E até lá, a Shinatsu vai morar com a mãe, que vai alugar um apartamento. O Taiki que ajuda nessa mudança, e a Shinatsu fala que vê ele amanhã no treino, enquanto o Taiki fica animado porque ainda vai poder falar com sua crush. Porém, quando chega pra treinar, como o Shinatsu se mudou para um pouco mais longe, a quadra ainda tá vazia. Mas o senpai do Taiki chega logo após isso e leva o Taiki para correr com ele. E acaba que ele não vê a Shinatsu. Durante o intervalo, Taiki, como representante, vai numa reunião do festival. E nessa hora, ele consegue ver sua crush, mas só fica na troca de olhar. Durante os treinos, ele apenas escuta a voz da Shinatsu. Durante esse tempo, isso até o ginásio fechar. Indo para casa, Taiki reflete como foi difícil falar com a Shinatsu e como é ruim ela não estar mais morando com ele. Mas ele fica confiante de que no dia seguinte vai conversar mais com ela. No entanto, Taiki, quando chega em casa, se depara com a sua paixão. Taiki logo acha que ela voltou para casa, porém ela foi só buscar algumas coisas que tinham ficado lá. Shinatsu rapidamente questiona por que o Taiki não foi treinar de manhã, e aí ele responde que foi, mas o Haryu levou ele para correr. Taiki fala que quem não foi treinar foi a Shinatsu, e bem, ela também foi, mas ela pegou a condução do trem errado, e aí ela saiu correndo para conseguir ir treinar e, claro, ver o Taiki. Só que quando ela chegou, eles já tinham saído para correr. E aí, depois de se entenderem, os dois marcam de se verem nos treinos no dia seguinte. Depois disso, a gente corta pro ensaio da turma, onde a Hina está performando muito bem com as suas falas para a peça. Afinal, como o Ryu já falou mais 2 vezes nesse episódio, ela tem o dom de saber lidar com a plateia. E isso ajuda muito para uma peça. Enquanto a Hina fica admirando de canto como o Taiki está resolvendo tudo como um representante de turma. Indo comprar algumas coisas que faltaram, o Taiki se encontra com a Shinatsu, que também é a representante da turma. Turma essa dela que vai fazer um café. Taiki já imagina sua paixão vestida de empregada servindo coisas para ele. Uma pena que ela não vai exercer essa função, afinal ela é representante. Shinatsu fala da apresentação da turma do Taiki, que vai ser a peça da Branca de Neve, e falou que achava que o Taiki seria o príncipe, já que a Hina é a Branca de Neve. Mas ele nega todo envergonhado. Nessa hora, a turma do Taiki chega, junto com a Hina, e deixa o clima ali um pouco pesado. E em casa, enquanto via a novela, a mãe de Shinatsu comenta da novela. Justamente 3 pessoas, 2 mulheres e um cara, aonde por conta do trabalho, uma fica atrapalhando a possível relação do casal, porque ela fica indecisa em dar uma parecer, uma opinião, uma resposta. E claro que a Shinatsu, na hora do banho, fica reflexiva. Afinal, essa é a situação em que ela está, junto do Taiki e da Hina. Mas ela não se sente culpada. Afinal, eles não estão namorando. Taiki está se desdobrando para fazer todas as suas obrigações do festival e continuar seus treinos. Até que depois de ensinar um calouro, Shinatsu chega e ficam ali flertando, conversando sobre a altura. Cortamos então para Hina ensaiando, e quando ela travou ali na fala, o Kyo aparece, completa a fala. Hina diz que ele poderia atuar, mas ele fala que não gosta de romance porque a princesa sempre acaba com um cara aleatório. Hina então pergunta se Kyo gosta de alguém. A gente vê um flash, mas ele diz que no momento não. Ele seguiu em frente depois que a garota que ele gostava começou a namorar, e completa que sente pena da Hina por ir atrás de alguém que pode começar a namorar, mas que ele
também admira ela por conta disso. Após isso, a Hina dá de cara com a Shinatsu quando ela for tirar cópia de um documento. E nessa hora, ela olha pra cara da Shinatsu e fala que ela se declarou pro Tai. E a reação de Shinatsu é inusitada. Ela demonstra felicidade. Hina diz que queria que ela soubesse, já que ela mora com o Tai. E nessa hora, Shinatsu revela que está morando com a mãe, por conta da cirurgia do avô dela, né, que tá passando mal e tudo mais. Hina, nessa hora, muda o seu semblante para uma coisa mais alegre, e então sai da sala, enquanto Shinatsu fica ali muito pensativa. Enquanto isso, o Tai que tá treinando, e as pessoas ali estão dizendo que ele tá melhorando bastante, mas ele mesmo não tem essa percepção. Após isso, o treinador reúne o time e diz que eles vão ter um jogo treino contra o time rival daquele maluco lá que o Taiki e o Haryu perderam pra ele. O Haryu quer jogar contra o aluno que venceu o Taiki, enquanto o próprio Taiki quer ter sua revanche. Pulamos então pro Taiki treinando, com a Hina atrás dele, conversando, lendo o roteiro e correndo também. Ela diz que quer ir ver o jogo treino do Taiki, mas ele responde que, como é o jogo treino, que não precisa. Mas ela insiste, dizendo que quer ir ver quem ela gosta, que vai estar dando tudo de si no jogo. E isso deixa o Taiki deveras envergonhado. Hina tá atacando o Taiki com tudo. E no dia seguinte, Shinatsu chega para treinar e o Taiki tá ali dando o seu máximo. Nessa hora, ela também fala da partida treino e diz que também quer ir ver ele jogando. Afinal, quer prestigiar seu parceiro de treino matinal. No entanto, Taiki tá com o que a Hina falou na cabeça e começa a achar que a Shinatsu tá na mesma linha de raciocínio, querendo a mesma coisa, causando, né, uma grande confusão na cabeça do pequeno protagonista. E o Taiki, ele continua melhorando cada vez mais no badminton, porém, ele não tá sentindo essa melhora. O Haryu, o capitão do time, percebe esse dilema do protagonista. Afinal, ele sabe o que o Taiki tá passando, mas se recusa a ajudar, porque quer que ele sinta a dor do progresso. Após isso, os preparativos pro festival continuam. Taiki procura por Hina, que estava confusa com a cena que ela vai interpretar. É a cena final do despertar, juntamente com o beijo. Ela não sabe a expressão que tem que fazer quando isso acontecer. E nessa hora, o Taiki sugere deles ensaiarem. O problema é que Hina fica desnorteada, pensando em como seria se o Taiki realmente acordasse ela com um beijo do príncipe encantado. E pergunta se ele realmente vai fazer isso. E aí, o tempo para. Qual é a resposta? Obviamente, o Taiki recusa. Mas ele sentiu o ataque e era isso que a Hina queria fazer. Depois disso, ele ainda perde um jogo pro Haryu durante o treino e ele dá uma dica pro Taiki, que uma pessoa sem confiança nunca iria vencer dele. E o Taiki, ele tá observando que as pessoas em sua volta estão melhorando cada vez mais. A Hina, a Shinatsu, o Haryu, e ele começa a se intitular de covarde. Após o treino, o chefe do clube corre para pegar curry, que uma turma tá servindo, e Shinatsu para conversar com o Haryu. O Haryu diz que o Taiki, ele é mais esforçado do que dedicado. E sim, tem diferença. E o Haryu explica, ele só tá se concentrando em derrotar um inimigo, e que ele tá tão obcecado nos seus defeitos que não tá prestando atenção em mais nada. Shinatsu sabe bem o que o Taiki tá passando, e também fala pro Haryu ir conversar com ele, para dar motivação. Porém, o Haryu tem que usar a motivação para ele mesmo continuar seguindo em frente. E ele precisa usar isso para ele, né? Não compartilhar com os outros. Mas ele acaba sim indo falar com o Tai. E quando chega lá, ele tá comendo o curry que o capitão careca levou para ele. E aí, ele desiste de ajudar o Tai, que vai treinar com o Kyo. No dia seguinte, aquele rival que venceu o Tai, que chega na escola pro jogo treino. Os treinos começam com o Yuki vencendo, querendo jogar contra o Haryu, mas acaba indo jogar com um tal de Inomata. E o pior é que ele nem lembra da partida que eles tiveram na regional. Hina foi ver seu crush jogar e diz para sua amiga que não quer ver o Taiki mal por perder de novo, enquanto estava ali escondida. Mas conforme o Taiki ia jogando, ela se aproxima cada vez mais para ver o jogo. E do outro lado, a amiga da Shinatsu descobre que eles estavam juntos naquela pousada. E Shinatsu conta que mora com o Tai. A amiga fica assustada, afinal acha que homens são animais. Porém, Shinatsu diz que não aconteceu nada, enquanto
pensa em tudo que aconteceu. Durante isso, o Taiki tá tentando seguir o ritmo do adversário. Haryu torce para ele, enquanto pensa que se ele não vencer, não vai conseguir sair daquele deserto em que ele tá preso. E as petecas continuam rolando para lá e para cá. E o Taiki demonstra dificuldade em acompanhar o adversário. E sua mente tá rodeada em muitas coisas que aconteceram, pensando nos jogos no Nacional em que perdeu e no que tá acontecendo com a Hina. Enquanto pensa também que o seu rendimento não tá muito bem. Ao mesmo tempo, Shinatsu responde à amiga que enquanto o Taiki estiver mexendo com os pés, vai ficar tudo bem na partida. Taiki pensa em sua crush e em como foi ruim ver ela perder. E com isso o Taiki vai ficando para trás no jogo, enquanto pensa em como queria consolar sua amada depois que ela perdeu. E nessa hora, ele abre um espacate no meio da partida durante o set point e perde assim a primeira rodada. Yuki tem um olhar bravo e o segundo set começa. Peteca pra lá, peteca pra cá. Taiki tá focado e sério dessa vez. Hina comenta que o Taiki que ela conhece estaria rindo e alegre, que nunca viu ele dessa maneira. E quando erra sua jogada, seu time fica apreensivo. Afinal, era uma boa chance que ele tinha perdido. O Taiki tá exausto e Shinatsu fica pensando em como ele se esforçou para chegar aonde ele tá. Enquanto isso, o Taiki começa a evoluir na partida, conseguindo acompanhar cada vez mais o ritmo de seu adversário e chega até empatar o jogo. O rival então começa a se divertir na partida, que tá extremamente acirrado. E Taiki consegue a vitória, mostrando que todo o seu treino deu certo e valeu a pena. Acabando o jogo, Hina não vai cumprimentar Taiki e sai correndo. E ele vai cumprimentar o seu rival, que responde que não tá muito satisfeito. Então o Taiki chama ele para jogar uma outra partida. Mas Haryu aparece e diz que ele tá muito cansado para isso e que o próximo adversário é ele. O Taiki então vai tomar um ar e aproveitar a vitória. Nessa hora, Shinatsu chega com uma garrafa d'água para ele. A água essa cheia de energias positivas. Então eles começam a jogar conversa fora sobre isotônicos, a banda da escola, sobre saber cantar ou não, até que a Shinatsu joga um verde, falando que a Hina foi ver o jogo. E depois pergunta da peça. Taiki responde que a peça tem diversas reviravoltas legais. Ela pergunta sobre o beijo e Taiki responde assustado: a gente não se beijou. Então cria-se um clima terrível. Ela só queria saber se vai ter essa cena na peça e Taiki responde que eles vão fingir essa cena. Nessa hora alguém chama o Taiki, que com a brecha foge, deixando a Shinatsu com a maior cara de gol contra. O time rival vai ir embora e Ryu dessa vez lembra o nome do Taiki, enquanto o Haryu tá pé da vida. Afinal, ele perdeu o jogo. E em casa, o Taiki tá dormindo, pensando em sua vitória, relembrando todo o episódio, até Shinatsu querer recompensar ele com um beijo. E nesse momento, a Hina puxa ele e rouba esse beijo, e o Taiki acorda todo nervoso. E antes da gente partir efetivamente pro recap do episódio 19, para quem pediu um salve no vídeo passado, um salve para Juan da Griga e também outro salve pro Thales 157. E claro, o que tá acompanhando, comentando há mais tempo aqui no canal, um salve pro Eduardo Meguier, ou o nome dele, né, o Nick GLX, poxa, 54441, um salve para você também. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando todo esse recap aqui comigo, vocês que fazem eu continuar trazendo mais e mais vídeos. Voltando ao recap, chega então o dia do festival. Hina coloca sua fantasia e o Kyo fica admirando ela. Taiki está ocupado com as preparações para o festival, mas não deixa de dar uma admirada na Shinatsu. E também fica ouvindo os outros caras falando sobre a Hina. Quando ele entra na sala de aula, se depara com a Hina já arrumada e fica sem palavra, mas fala que ela tá muito bonita. Depois de ser elogiada, ela dá uma desculpa para poder se retirar, já que ela ficou bem envergonhada. E a amiga que tá com ela diz que algo vai acontecer
acontecer nesse festival. Pode apostar que vai. E depois do último ensaio, chega o grande dia. Taiki acorda colocando sua roupa de ginástica e sai para correr. Afinal, o ginásio vai estar fechado. E durante sua corrida matinal, ele encontra Shinatsu, que também está treinando. Afinal, os dois estão cheios de desportivo, com as vitórias que eles tiveram nos jogos de treino. Taiki fala que nunca vai alcançar ela, porque ela não para. E Shinatsu fala que já pegou vários atalhos na caminhada dela. E aí, no fim, ela parte pro ataque e chama o Taiki para ver o show da banda do segundo ano no festival. Taiki topa e finalmente conseguiu algum progresso depois de tanto tempo. Shinatsu volta pra casa porque acabou o seu tempo de treino. O festival começa e todos estão se divertindo. Taiki fala pra Kyo que tem um compromisso pra fazer. Só que o Kyo ele mata, que é com a Shinatsu na hora. Mas como a vida não é um pudim, ele encontra o seu rival do badminton, que já tinha aparecido anteriormente. Ele pede uma revanche, mas como tá ali no momento de festival, não é possível. Então esse cara pede pra ver a Shinatsu. E obviamente que o Taiki nega. E eles ficam ali se esbarrando. Karen e Haryu aparecem e a briga é separada. A dupla de rivais se juntam ao casal e vão até a sala da Shinatsu ver o que a turma dela estava fazendo. E pasmem, a Shinatsu tá de meio de café servindo as pessoas. E os dois rivais ficam ali admirando ela. Até que um cara qualquer dá em cima da Shinatsu. Os três ficam em choque. Mas a amiga do time aparece e corta a onda dos moleques, dando um fora pela Shinatsu. Só que como ela tá vestindo uma roupa de garçom masculino, o Rick acha que é o namorado da Shinatsu e fica em prantos tomando suco de laranja que o Haryu tá servindo. Shinatsu chega na mesa para falar com Karen, aonde a Karen chama a Shinatsu para ir no evento do festival às 14 horas. Só que Shinatsu responde que já tem um compromisso. E quando ouve isso, o Taiki foge cheio de alegria. Quando chega às 14 horas, Taiki fica esperando sua amada chegar. E espera mais um pouco. Ele começa a achar que ela estaria dentro da sala já no show. Então ele entra. Ele começa a ficar animado com o som, mas ao mesmo tempo triste, porque tomou um bolo da Shinatsu. Só que nessa hora, ela chega toda ofegante. Quem ia substituir ela demorou a chegar. E o Taiki fica alegre, porque tudo que ele pensou não foi uma ilusão. E os dois começam a aproveitar o show. Taiki nunca tinha ido a um show antes. Shinatsu pergunta o que ele tá achando e se ele tá gostando. E o Taiki responde que tá gostando. Ouvindo as músicas, Taiki lembra de tudo que já passou. E quando começa a tocar uma música que a Shinatsu curte, ele cansa de se acovardar e pergunta por que a Shinatsu chamou ele pro show. Só que como a música tá muito alto, Taiki acha que ela não ouviu a pergunta e segue a vida. Mas ela ouviu e responde no ouvido dele. Porém, porque a música tava muito alta, Taiki não ouve a resposta. Só que a Shinatsu não tem forças para repetir. E aí eles acabam só ouvindo a banda tocar. E o Taiki nunca mais vai tirar isso da cabeça. Eles saem do show e o Taiki questiona o que a Shinatsu falou pra ele. Shinatsu muda de assunto, falando sobre o horário da peça da turma dele. Então eles se separam e o Taiki sai saltitando de alegria. O capitão do grupo chama o Taiki para o evento da turma dele. Esse capitão tá prevendo futuros com sua bola de cristal. E assustado, fala que o Taiki vai ter um grande desafio pela frente. O problema é que uma multidão de pessoas aparece agradecendo o capitão por ter acertado a sua previsão. E rapidamente o desafio aparece. A garota que faria o príncipe na peça foi pro hospital e a peça tá em perigo. E o Taiki é o único livre para assumir o papel do príncipe. Sim, o príncipe que dá um beijo na princesa no final da peça, que é a Hina. E depois dos eventos satisfatórios vem a responsabilidade. E Taiki é obrigado a assumir como príncipe da peça para dar continuidade à peça. Afinal, só tinha ele disponível. E ele não pode decepcionar nem a Hina e nem a turma que se esforçou tanto pela peça. E ele assume essa responsabilidade como um bom protagonista faria. E mesmo com pouco tempo até o início da peça, Taiki começa a ler o seu roteiro enquanto fica pensando
pensativo com a Hina e como a Shinatsu vai estar vendo a peça, que inclusive já se reuniu com os seus amigos para ir ver essa peça. Nessa hora, a Shinatsu recebe uma mensagem do Taiki dizendo que ele vai participar e ela manda apoio para ele, mas o rosto dela tem receio, afinal o príncipe faz coisas na peça e ela tá com receio do que pode acontecer. Enquanto isso, o Taiki tá nervoso com a mesma coisa, afinal a Hina conseguiu mexer muito com ele e nessa hora ela mesma aparece para acalmar o nervosismo do seu crush, dando palavras motivacionais e de apoio. Nessa hora o Kyo aparece e entra numa conversa de dois figurantes que acham que o Taiki e a Hina namoram, mas ele responde que os dois são só amigos. E a apresentação da peça enfim começa. Hina entra no palco performando muito bem e Taiki, por outro lado, entra muito nervoso. A turma alterou um pouco a peça para poderem fazer a Branca de Neve e o príncipe se conhecerem antes, para que a cena do beijo faça algum sentido. Então eles vão se conhecer antes e já vai se rolar uma química para a cena fazer sentido. E Shinatsu, sempre que pensa e escuta a cena do beijo, fica com a maior cara de gol contra. E o anime corta para uma nova personagem. Três amigas estão conversando sobre a fatídica cena do beijo e sobre relacionamento. E essa nova personagem acha relacionamentos coisas desnecessárias. O negócio dela é coisas casuais. Voltamos para Bessa, que continua correndo muito bem. E entre as suas cenas, o Taiki decora cada fala que ele vai ter que soltar. E vai ficando cada vez mais ansioso pela tão aguardada cena, enquanto a Hina já tá na parte de comer a maçã envenenada. E a tão aguardada cena chega. O príncipe encantado revive a Branca de Neve com um beijo. Nessa cena, o Taiki envolve a capa na frente para fazer a simulação do beijo. E a Hina desperta feliz da vida vendo o seu príncipe. Só que nessa hora, uma peça figurativa do cenário cai e ela iria atingir a cabeça da Hina. Taiki sagazmente pula para proteger sua amiga e nessa ação acaba caindo em cima dela, fazendo parecer que eles justamente se beijaram. Parece muito que aconteceu ali o beijo, mas não existe certeza. E Shinatsu de novo fica com a maior cara de gol contra na plateia. E quando a peça acaba, Taiki fala que não teve beijo, que ele parou bem em cima e os confetes ali que estavam voando fizeram parecer que teve. E a Hina, ela confirma essa história, mas a turma acha que eles estão namorando e quem veio ver a peça pode fazer fofoca, mas Taiki fala que não aconteceu e pede para não espalharem boato por aí enquanto sai andando na frente do grupo P da vida. Hina vai atrás dele se desculpar pelas fofocas, mas ele responde que não é culpa dela e aí ele que pede desculpas pela peça. Hina fala que Taiki na verdade foi quem salvou a peça e se prepara para falar algo importante, talvez sobre o beijo, mas ela se segura e diz que ele conseguiu acompanhar ela, cortando o que ela ia falar antes. E depois eles ficam jogando conversa fora, até que Hina diz que ela pode falar para Shinatsu que não teve beijo. E aí ela sai fugindo. Kyo de novo aparece com uma recompensa culinária pelo esforço de Tai. E ele desconta toda a sua frustração na comida. Afinal, todo mundo tá falando do possível beijo. E ninguém tá ligando pro esforço de que toda a turma fez para fazer a peça. E a Hina só tá preocupada com o que a Shinatsu vai pensar. Kyo pergunta se o Taiki também tá preocupado com o que a Shinatsu vai pensar. E ele tá um pouco, porém ele tá mais preocupado com as fofocas que vão fazer dele e da Hina. Afinal, ele não gosta de pessoas se intrometendo em sua vida. E o Kyo faz uma pergunta crucial que muda tudo. Se o Taiki sente alguma coisa pela Hina. Taiki fica confuso e o Kyo continua e indaga que como a Hina tá muito em cima dele, é uma coisa que pode fazer sentido. Depois de pensar muito, o Taiki responde que ele gosta da Shinatsu. E o Kyo faz outra indagação para poder quebrar a cabeça do Taiki de vez. Ele fala que o Taiki gosta 100% da Shinatsu e questiona se ele não estaria gostando uns 30% da Hina também. Ele diz que não tá afirmando, mas que é uma possibilidade. Isso realmente quebra a cabeça do Taiki. Por
festival está se encerrando, as pessoas estão indo embora e aquela garota nova aparece de novo, mostrando que ela vai ter alguma relevância. E a gente corta pro dia seguinte, em casa. Taiki foi tomar seu café da manhã, pensando na teoria dos 30% do Kyo, pensando que poderia estar gostando das duas garotas. E nessa hora ele percebe que a Shinatsu tá na casa dele. A cirurgia do seu avô foi um sucesso e ela vai voltar para casa do Taiki em breve. Ele pensa que ela viu a peça e tenta imaginar o que ela tá pensando, enquanto ela tá ali degustando um biscoito. E a pergunta que fica no final desse episódio é: aquela nova garota, ela vai ser relevante? Ela vai fazer alguma coisa casual com o Taiki? Qual é a sua aposta? E bem, a Shinatsu, ela voltou para casa do Taiki, e como o Taiki não consegue ler o que ela tá pensando, nessa hora a mãe do Shinatsu chega e pede para ela ajudar a limpar um treco lá que sujou. E antes da Shinatsu sair para fazer isso, o Taiki tenta falar sobre a peça, mas a Shinatsu corta ele, enchendo a boca dele de biscoito. Mas o Taiki não desiste de querer falar sobre esse assunto com ela. Na escola, o capitão do time, aquele que é careca, fala pro Taiki que não acredita nos boatos e que, como ele foi ver a peça em grupo, acaba que o Taiki tem a confirmação de que a Shinatsu também viu a peça e a cena. O careca continua falando que os alunos do segundo e terceiro ano também estão comentando, afinal a Hina é uma ginasta famosa ali na escola. Enquanto olhavam a Hina, ela cobra 5.000 ienes pela olhada, tudo isso pra descontrair. E de novo voltam a falar dos até chegar a amiga da Shinatsu, que pergunta pra ela se ela não se importa, afinal ela vai voltar a morar com ele. E a Shinatsu dá uma resposta evasiva como sempre. E à noite, a Shinatsu foi passar a noite na casa da Karen. Elas conversaram um pouco sobre o Haryu e o seu vício em badminton, e depois a Karen fala que um amigo dela pediu o número da Shinatsu, só que a Shinatsu não tem interesse, afinal ela não gosta de falar com estranhos. Karen continua perguntando se a Shinatsu não está interessada em romance, e a resposta que ela deu liberou uma brecha, onde a Karen pergunta se ela está gostando de alguém, e pela primeira vez a Shinatsu assume que gosta do Taiki, e ela compara esse fato a estar cultivando uma planta, né, esperando a paixão florescer, e que está crescendo pouco a pouco conforme passa o tempo com ele. Karen fala que romances não são tão simples assim, e que gostaria de ver a sua amiga vivendo um romance, e que quando fosse a hora ela realmente notasse que gosta de alguém. E fala também que a irmã dela podia aprender com a Shinatsu, afinal ela tá sempre trocando de namorado. Nessa hora a irmã dela entra na sala, e a garota que apareceu no episódio passado, ela elogia a Shinatsu e também fala que terminou com o namorado e que já tá afim de outro cara. Tudo isso por causa da aparência dele. No dia seguinte, a Shinatsu volta para casa do Taiki, e durante a mudança eles não têm tempo de conversar. Na escola, Hina fala com Taiki, que sabe como acabar com os boatos. E bem, a resposta é que é só tornar eles realidade, o que deixa o Taiki sem palavras novamente, e logo após isso a Hina sai, e o Kyo finge que não viu nada como sempre. O grupo de badminton se reúne para serem apresentados ao novo membro, uma assistente, a assistente essa que é a irmã da Kari, que tem o nome Ayami Moriya. Ela chega, se apresenta e fica procurando um menino de franja que ela viu um tempo atrás. Uma pena que ele é o aluno que veio jogar contra o time, ele não é da escola. E quando ela descobre isso, ela simplesmente desiste de ser assistente. Mas, como ela teria chance de ver ele ainda nos jogos contra, ela decide continuar no time. E o Taiki é quem foi escalado para mostrar todo o local para ela. E ele mostra todos os locais que o time de badminton pode usar até chegar na sala de convívio, que bem, tá podre. Nessa hora, enquanto ela tenta limpar, ela vê uma aranha e pula pra cima do Taiki. E Shinatsu passa bem nessa hora. A Yami pede ajuda pra ela salvar ela da aranha. Shinatsu, que tinha medo de aranha até esse momento, engole esse medo e salva a irmã da sua amiga, que tava agarrando o Taiki. Shinatsu pergunta o que ela tá fazendo ali com o time de badminton, e a Ayami responde que virou assistente do time e que o Taiki tá mostrando todo o local e as funções pra ela. E a Shinatsu começa a ficar com ciúme. A Ayami, indo pegar água pro time, encontra a Hina, que estranha também a nova assistente, e logo acha que não dá pra competir com ela. Quando volta pro time pra se hidratar, ela vai falar com o Taiki, só que ela tá muito perto dele e isso poderia
poderiam gerar boatos e o Taiki pede pra ela se afastar. Nessa hora, a Yami liga os pontos, que ele é o príncipe da peça que tá tendo os boatos de um simples beijo. E na hora ela vê uma aranha de novo e pula pra cima do Taiki de novo. E nessa hora de novo a Shinatsu passa. E assim que vê a cena, ela se vira pé da vida, cheia de ciúmes. E o ponto é que a Shinatsu lembra que durante aquela conversa à noite na casa da Karen, a Ayami falou que estava afim de um menino do time e começa a achar que o Taiki é esse cara. E em casa, a Ayami conversa com sua irmã sobre Shinatsu arrumar um namorado. E pelo silêncio da irmã, ela tem certeza que Shinatsu gosta de alguém. E por conta disso, quer saber todas as informações sobre esse possível candidato. A Ayami insiste para a irmã dar a informação, mas não tem resposta. Porque se a Ayami souber, com certeza ela vai se meter. Então, a irmã da Ayami inventa uma mentira para poder sossegar a irmã, dizendo que ela gosta de um cara que está estudando no exterior, para poder sossegar a irmã. Coincidentemente, no dia seguinte, um aluno regressa do seu intercâmbio dos Estados Unidos para o Japão, e ele também é do time de basquete. E nessa hora, a Yami liga os pontos e acha que ele é o crush da Shina. Nessa hora, o Taiki chama a Ayami dizendo que ela não preencheu um formulário. E então o Taiki vê o estudante transferido, e ele é do time de basquete também. E enquanto a Ayami falava de sua paixão, a Rina passa e o Taiki puxa assunto com ela. E bem, ela fica sem graça vendo a Ayami perto do Taiki. E a Ayami nota a energia que existe entre os dois. E no momento, enquanto estava tirando o lixo, a Ayami se esbarra com a Rina e pergunta sobre o Taiki na cara dela. E a reação que a Rina teve entrega a resposta. A Ayami diz que o Taiki tem sorte de ter uma garota bonita gostando dele. E também fala que o Taiki não faz o tipo dela. A Ayami diz que o Taiki só precisa de um empurrãozinho para esse casal sair. E a Rina fala que ela já se declarou para ele. Só que não teve resposta porque ela pediu para não ter resposta. Nessa hora, a Ayami puxa uma reflexão pesada pra Rina e vendo a forma tão pura de como ela gosta do Taiki, a Ayami diz que vai ajudar esse casal a sair. Então, indo pra casa à noite, Shinatsu vê o Taiki e chama ele por um apelido. Ele se vira rapidamente todo constrangido. Ele chegou em casa ali, né, conversando. Quando chega em casa, a Shinatsu parece ter um presente. Afinal, ela escondeu o que era. E pela manhã, ela tá cuidando desse presente, que é um cacto misterioso. Na escola, a Ayami descobre sobre o treino especial no final de semana prolongado, que vai ser numa pousada. E vão os times de badminton, ginástica rítmica e basquete. E aí você já viu, alguma coisa vai rolar. Afinal, a Ayami quer juntar o Taiki e a Rina e torce para que também se formem a Shinatsu e o gringo. Ela também vê ele jogando e descobre que o Taiki é um dos melhores jogadores do time de badminton da escola. E fica assustada ao saber que o Taiki já ganhou do namorado da irmã dela. E na hora do descanso, a Ayami chama o Taiki para ajudar ela numa tarefa dela. E quando eles saem, a Rina e a Shinatsu ficam observando cada movimento. Na volta, o Taiki percebe que todos os garotos falam com a Ayami. E ela revela que todos eles são ex-namorados dela. Taiki fala que não sabe muito sobre o amor. E ela começa suas investidas, dizendo que também não sabe. E que se um cara fala que gosta dela, ela aceita sair. Claro que tem que ser o tipo dela, senão ela dá ao fora. E diz que é grata por todos que dizem gostar dela. E que mesmo não estando interessada, isso pode vir a mudar depois. E que não custaria tentar, afinal a pessoa que ela gosta poderia demorar a corresponder. E também que é mais rápido se apaixonar por alguém que já tá afim dela. E o Taiki, ele sente essa alfinetada. E diz que isso fez ele ver a pessoa de outro modo. A Ayami acha que fez algum progresso. Enquanto isso, Shinatsu descobre sobre a lenda da fotografia que tem no acampamento, aonde lá, se você se declarar na frente da fogueira, o casal seria abençoado e viveria feliz para sempre. Eu particularmente já vi isso em um anime, o final não foi nada feliz. Se você tem coração forte, assiste o recap que vai estar linkado no card e também no final desse vídeo. E essa lenda da foto mexe um pouco com a Shinatsu. Já pulamos pro início
início do acampamento, com os treinos subindo a montanha e depois nas quadras. E no momento de descanso que o time teve, quando o Taiki abre a porta para tomar um ar puro, ele vê a Shinatsu correndo feliz ao lado de um gringo. E a equipe da Hina, ela tá indo pro ginásio dela de treinamento com uma van. Diferente do time de badminton e de basquete, que subiram um monte correndo. Nisso o descanso acaba e volta o treinamento. E assim seguem os dias, até que o Taiki desafia o Haryu para uma partida, porque eles não jogam há muito tempo. Mas o Haryu nega e o Taiki não entende. Mas a gente que tá de fora sabe que o Haryu tá de birra porque o Taiki tá superando ele. E à noite, indo tomar banho, o Taiki já fica bolado porque as outras pessoas vão ver a Shinatsu saindo do banho. Nessa hora, ele tem o privilégio de ver a Hina saindo do banho. E ela tá de cabelo solto e o Taiki, ele começa a agir um pouco estranho, como se a lábia que a Ayami jogou nele tivesse tendo algum efeito. E o capitão do time de badminton, aquele careca, puxa uma festa do pijama. E claro que todos os membros ali envolvidos na trama acabam se reunindo numa super coincidência. E o jogo que eles vão jogar é o jogo do rei. Um jogo de baralho onde todo mundo se reúne, todo mundo compra uma carta, quem puxa a carta do rei tem que cumprir o que ele puxar na próxima carta. Durante a demonstração, o careca logo toma um super peteleco para ficar esperto. Na vez do Kyo, ele tem que acabar todas as frases falando miau. E claro que se você ficar com vergonha, você perde. Shinatsu tira a sua vez e ela tem que arrumar o cabelo. E logo todas as garotas vão zoar ela. A Yami rapidamente descobre um jeito de trapacear no jogo e entrega a carta do rei pro Tai. Só que o careca embaralha a armadilha que a Yami fez para ele comprar. Só que mesmo assim ele tira uma carta dizendo para ele se declarar para alguém. E não vale mãe e pai, tem que ser alguma pessoa com interesse romântico. O clima tá pesado. Todos ali estão esperando a resposta do Taiki. E quando ele vai falar, o Kyo interrompe, dizendo que o Taiki ama o Yuna, aquele rival dele da outra escola. E é o mesmo cara que a Ayami gosta. Isso tira algumas risadas e nessa hora o professor aparece e diz para os alunos irem dormir. Nesse caminho, Taiki agradece o Kyo por ter tirado ele dessa situação. E o Kyo responde que ninguém esperava uma resposta séria e pergunta também se o Taiki ficou em dúvida. E quando ele estava indo dormir, ele ficou refletindo sobre essa dúvida. Ele gosta da Shinatsu, mas está começando a gostar também da Hina. No dia seguinte, indo pro treino, um professor pergunta sobre uma bolsa. Taiki fala que é da Hina e que ele pode entregar para ela. Só que a van do time de ginástica já saiu. Então o Taiki corre atrás da van. Eles percebem o movimento de Taiki e param a van. E o protagonista entrega a bolsa para sua amiga. E na volta, ele vê a Shinatsu e o gringo correndo juntos mais uma vez. Após isso, começam os treinos e logo após o almoço, aonde a Ayami julga o campo de guerra, que é o almoço masculino, enquanto Shinatsu tá comendo e rindo com um gringo de novo. Depois disso, Shinatsu e Taiki se esbarram no corredor. Eles se cumprimentam e seguem seus caminhos. Só que Shinatsu segura o Taiki, que fica impactado. Só que ela viu machucado no cotovelo dele, do tombo que ele teve durante o treino, e coloca um curativo, junto com uma frase motivacional. Depois vai se juntar ao seu time e ao gringo. Voltando do treino, o time de badminton se esbarra com o time de basquete, só que a Shinatsu não tá junto. E quando o Taiki questiona, descobre que ela tá correndo sozinha, sendo o seu pós-treino. Nessa hora, o gringo aborda o Taiki, perguntando se ele é um novo fã da Shinatsu. Taiki pensa e a amiga da Shinatsu que responde, perguntando se por acaso ele é o namorado dela. E ele responde em tom de ironia, e depois se retira, deixando o Taiki em total fúria. Cortamos pra Hina, que após seu treino procura pelo Taiki pelo dormitório, só que ela não encontra ele. Afinal, ele também foi correr como pós-treino. Não porque ele queria encontrar a Shinatsu, não, claro que não. Mas é porque ele realmente precisava treinar mais, culpa esfarrapada. E enquanto reflete sobre sua indecisão de novo sobre Shinatsu ou Hina, ele vê uma placa de urso na área. Ele imagina a Shinatsu em perigo e logo após isso, ele avista a Shinatsu, que tá com uma senhora de idade em seus ombros.
Na verdade, é Shinatsu que achou o Taiki, o que deixou ele deveras feliz. Taiki e Shinatsu descem para casa dessa senhora após o resgate dela, aonde lá o filho dela começa a falar que ela já não pode mais ficar andando sozinha. E a senhora de idade agradece o casal de namorados por ajudarem ela. Taiki fala que eles não são namorados, só que a velha fica intrigada. Afinal, parecia que o Taiki estava correndo para poder encontrar Shinatsu, mas ele também dá uma resposta vazia, enquanto o semblante da Shinatsu muda. Enquanto o filho da velha leva eles pro carro, de novo o Taiki fica refletindo sobre a sua indecisão. Chegando na cabana, o professor manda eles irem dormir. Eles se despedem e Shinatsu fica olhando pro Taiki, e quando ele deita, de novo, ele tá pensativo. No dia seguinte, a Ayami fica flertando com os caras do time de badminton, mesmo não estando afins dele. Enquanto isso, o Taiki tá jogando contra o Kyo. A Hina passa na hora e ouve uma piada do Taiki. E após isso já foi pro seu treino com seu time. Nessa caminhada, sua amiga fala que foi bom passar ali porque a Hina conseguiu ver o Taiki e pergunta se ela conhece a lenda da foto que tem no acampamento e também se a Hina vai se arriscar. A Hina diz que não vai se arriscar, que na verdade ela vai esperar o Taiki se apaixonar por ela para ter a sua resposta. E a resposta é essa que você talvez encontre no próximo episódio. Começam os preparativos para a fogueira e a Hina já hesita em falar com o Taiki. A Hina tá chateada porque sabe que o Taiki gosta da Shinatsu e ela ainda não teve a sua resposta. Ao mesmo tempo, ela também tá feliz por ter atuado com o Taiki porque ele foi o príncipe da peça. E ela fica imaginando como que seria se os boatos do beijo fossem reais e as coisas tivessem evoluído e eles virassem um casal de verdade. Nessa hora, ela corta essa linha de pensamento e encontra o Taiki, que diz que ela tá com uma folha no cabelo e se aproxima para tirar, enquanto a Hina diz que vai ficar aguardando a resposta dele. Nessa hora, a Ayami passa falando com o Kyo, que como gosta de ver casais que também são amigos. O Kyo provoca ela, falando dos relacionamentos rasos que ela teve e isso deixa a Ayami muito irritada. O evento da fogueira começa, a Ayami vê Taiki indo pro ginásio e arma pra a Hina encontrar com ele lá. Taiki diz que vai ajudar a Hina a pegar o que a Ayami pediu. Nessa hora eles ficam vendo o evento da fogueira acontecendo lá de cima do ginásio, ao mesmo tempo que também estão descansando e jogando conversa fora. Nesse momento, a Hina tenta avançar, mas se segura, e o Taiki percebe que ela deu uma murchada. Hina toma coragem e pergunta o que ele ia responder no jogo de cartas. Ela diz que tem certeza que ele ia falar da Shinatsu. Hina também fala que o Taiki pode se abrir com ela, e mesmo que seja algo que machuque, basta ela continuar se esforçando, porque a Hina ama o Taiki. Isso mexe um pouco com o Taiki. Cria-se um clima terrível, um silêncio reina. Hina então chama o Taiki para voltar, pro evento da fogueira para descer. E o Taiki se levanta e pede desculpa. O suspense aumenta. Taiki enfim responde Hina, dizendo que não pode sair com ela. Hina nega esse fato, dizendo que não precisa de uma resposta. Afinal, o Taiki também não vai sair com a Shinatsu. Só que o Taiki insiste, porque ele acha que essa dinâmica que tá rolando não é nada saudável. Mesmo que ele não esteja com a Shinatsu, ele fica se sentindo mal por estar começando a gostar da Hina. E quando ele ia dar a sua resposta definitiva, a Hina corre e tapa a boca do Taiki, chorando e gritando que não precisa de uma resposta agora. Hina fala que se declarou sabendo que ele gostava de outra pessoa e que tudo faria sentido se o Taiki reparasse nela. Taiki insiste que isso não é normal, afinal não é algo recíproco. A Hina questiona, afinal ela tem muito mais memórias com o Taiki do que a Shinatsu. E a Hina fala que o Taiki não sabe o que a Shinatsu sente por ele, mas ele interrompe e diz que isso não muda o que ele sente. E com essa resposta, chorando, a Hina sai correndo. A Ayami estava achando que o seu plano foi um sucesso, até que a Hina passa chorando por ela. A Ayami vai atrás para saber o que aconteceu e a Hina conta tudo o que rolou, chorando suas mágoas. E na fogueira, Shinatsu olha ao redor e vê que duas pessoas estão faltando.
Voltando pra Hina, Ayami não sabe como consolá-la, ao mesmo tempo que reflete se seus antigos namorados gostavam tanto dela quanto a Hina gosta do Tai, e sente uma leve inveja disso, ao mesmo tempo que, para confortar Hina, Ayami deixa diversos lenços para ela poder se acabar de chorar. No ginásio, Taiki continua com sua dúvida da vida, se fez certo recusando a Hina pela Shinatsu, e vai treinar mais cedo para poder esvaziar sua mente. Durante seu treino de saques, Haryu aparece e, aproveitando o momento frágil do seu rival, desafia ele para uma partida. Cortamos pra Kyo, encontrando a Ayami, que tá abalada pensando que não deveria ter se envolvido, e se não tivesse feito isso, as coisas não estariam ruins pra Hina. Kyo adivinha o que aconteceu com o Taiki e a Hina, enquanto a Ayami fala que não entende o que deu de errado, já que os dois eram tão amigos. Kyo retruca e fala que os dois eram bem mais próximos quando eram só amigos, e que é diferente quando você gosta de alguém como amigo e quando é um interesse romântico, e que agora não tem muito o que eles fazerem, afinal eles são só dois espectadores desses romances. Claro que, pensando em várias coisas, Taiki comete diversos erros na sua partida, afinal o Haryu também evoluiu muito desde a última partida dele, e obviamente que ele ganha essa partida. Taiki logo pede uma revanche, mas o Haryu nega, e sentado no chão aliviado com a vitória, admite que estava com medo de jogar contra o Taiki, porque ele perdeu para o seu grande rival, que se aposentou logo após isso, depois perdeu para o calouro desse rival e para o Taiki nesse meio tempo, ou seja, o Haryu estava com a moral toda abalada. Se ele perdesse de novo, isso iria acabar com toda a confiança dele. Saindo da escola, Taiki vê a Hina triste e isso meio que mexe com ele, mas chegando em casa, ele finalmente dá um avanço e chama a Shinatsu pra sair. Ele não pensou em um lugar pra poder levar ela e deu uma desculpa qualquer. Só que mesmo assim a Shinatsu topa sair com ele e coloca um café que ela queria ir na programação desse encontro, o que deixa o Taiki todo animado, ao mesmo tempo que ele reflete que pode acontecer com ele o mesmo que ele fez com a Hina. Cortamos para Ayami chamando a Hina para poder se divertir e espairecer a mente. Elas vão até um shopping para aliviar suas emoções, tiram fotos e jogam diversos jogos no fliperama, até que um ex-namorado da Ayami aparece para perturbar ela. Um amigo desse cara pergunta por que eles terminaram, e esse figurante fala que ela era muito egoísta e fala vários bagulhos para ela, só que a Hina corta esse figurante, dizendo que ele não deveria culpar ela, porque quem é rejeitado não tem que levar toda a culpa. E é meio que ela tá passando por isso. A Ayami vê isso, entende toda a situação e sai correndo dali com a Hina, porque o shopping era pra ser uma coisa relaxante, não pra ela relembrar o seu trauma. Na escola, sempre que a Hina vê o Taiki, ela dá meia volta toda triste. A Ayami já tira o Taiki pra ajudar ela, ao mesmo tempo que dá um super esporro nele. E a resposta que o Taiki dá pra Ayami faz ela perceber que ele se importa com a Hina, afinal ele tá esperando a Hina decidir o que ela vai fazer depois da resposta, e não tem muito o que ele fazer até ela decidir isso. Só que o treino vai começar e essa conversa dos dois se encerra. A Ayami sai dando de cara com o Kyo e fala que quer entender por que o Taiki recusou alguém tão incrível, além de querer saber se a pessoa que o Taiki gosta é tão incrível assim. E ela fala que não vai ficar sendo só uma mera espectadora. Kyo fala que a Ayami é boa pra Hina, afinal a Hina precisa de uma amiga para passar por essa situação difícil, enquanto a própria Hina, para conseguir ficar no ginásio treinando, coloca um capacete para conseguir estar no mesmo ambiente que o Taiki e a Hina, e usa o capacete para esconder a sua tristeza e o seu choro. Após o treino, Taiki sai correndo do ginásio, seu time chuta que é para um encontro e meio que eles acertam. Taiki corre para encontrar a Shinatsu, que tá ali viajando, vendo as nuvens no local marcado. E bem, é nessa cena que o anime se encerra. Ai, que ódio, cara! Todos os animes que eu fiz de Cap tem um final super aberto, e o que resta pra gente é aguardar uma nova temporada desses animes. Tem mais o que fazer, ou ler o mangá, né, pra entender a história. Mas eu peço que, se você me acompanhou até o final desse episódio, até o final desse recap, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder
perder os próximos recaps que vão sair dos animes da nova temporada. Muito obrigado por ficar comigo nesses recaps, você é incrível. Até o próximo vídeo, valeu!